Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, sou um dos orientadores do Roberto Marafon, que está aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia Eletrônica. O trabalho que o Marafon vai apresentar é intitulado Análise de dados de metagenômica obtidos de amostras de solo. Aí tem a caracterização taxonômica, a caracterização do resistoma e a caracterização do viruloma. Temos aqui o Jefferson Gustavo Martins como banca, o professor Evandro Collin também como banca. Nós também contamos com a presença da professora Gleice e do Emerson, que são os co-orientadores do Marafon e ajudaram no desenvolvimento do trabalho. Então, feita essa pequena introdução, eu passo a palavra para o Marafon, que vai apresentar e mostrar o que ele fez. E ao final, aí a banca pode arguir e questionar o Marafon quanto ao trabalho desenvolvido. Então, bom, eu sou o Roberto Marafon Leandro e vou apresentar o trabalho de conclusão de curso. Bom, como o professor já disse, o título é Análise de dados de metagenômica obtidos de amostras de solo, caracterização taxonômica do resistoma e do viruloma. Bom, para introduzir o assunto, o Brasil é uma potência agrícola. Então, no ano de 2020, a gente foi o segundo maior exportador de grãos mundialmente, e no ano de 2022, 18% do PIB estava relacionado de alguma forma com o setor agrícola. O país só está nessa posição de destaque nesse setor por causa de uma série de políticas públicas e incentivos governamentais voltados para pesquisa e desenvolvimento. E então diversas práticas de manejo foram criadas e aperfeiçoadas em razão dessas políticas. Por exemplo, plantio direto, diversos agroquímicos, avaliação de indicadores biológicos. Porém, apesar da gente estar nessa situação de prestígio, não quer dizer que não dá para melhorar. Então, existe espaço para aprimoramento e desenvolvimento de novos métodos. Então, um papel que normalmente é negligenciado é o papel das comunidades microbianas que habitam o solo. Elas são importantes porque atuam na saúde do solo e das plantas, participando de diversos processos de diversas funções, e as modificações do solo pelas práticas de manejo podem disseminar características indesejadas nesse microbioma, alterando ele. Então, por exemplo, o resistoma e o viruloma podem ser modificados através da maior presença de genes de resistência a antibióticos, os ARGs, e de fatores de virulência, os VFs. Mas como que a gente monitora esse microbioma? Uma forma de fazer isso é através do sequenciamento metagenômico do tipo shotgun. Ele é bom para isso porque ele não necessita de isolamento nem de cultivo específico de micro-organismos. E ele se propõe a capturar todo o DNA presente na amostra. Por causa dessas características, ele pode ser usado para identificar genes, como os ARGs e os VFs, e também para caracterizar micro-organismos que estão nas amostras analisadas. Mas qual que é o problema do sequenciamento metagenômico do tipo shotgun? Bom, ele gera uma quantidade muito grande, muito complexa de dados que não é qualquer computador que vai conseguir processar. Além disso, existem diversas ferramentas para as mais diversas etapas que existem nesses processos. Então, escolher a ferramenta certa no momento adequado para a função que está sendo desempenhada é uma tarefa difícil que exige planejamento. E, além disso, a metagenômica é uma área com constantes avanços e atualizações. Então, o que talvez funcione bem hoje fica ultrapassado muito rápido no futuro. Por causa disso, montar a pipeline é uma tarefa que demanda esforço. Não é algo simples. E também, por causa disso, não existe uma pipeline padrão para análise de dados. Então, quais são os objetivos desse trabalho? Bom, nós vamos usar os dados sequenciados e disponibilizados publicamente por Ordine et al., de um outro trabalho, e os objetivos são determinar o perfil taxonômico das comunidades microbianas, evidenciando a diversidade e a abundância de micro-organismos, caracterizar o perfil do resistoma e do viruloma, focando na abundância e diversidade de ARGs e VFs presentes na amostra, bem como clarificar as diferenças observadas nas amostras analisadas, levando em conta suas características. Então, como isso foi feito? Bom, um fluxo típico de trabalho de metagenômica tem geralmente essas 6 etapas, desde a coleta até as análises de bioinformática. Eu não vou entrar muito nelas aqui por causa do tempo, mas o que foi feito nesse trabalho é sobre as análises de bioinformática. Então, os dados estavam sequenciados e nós trabalhamos sobre eles. Esse aqui é um exemplo de um arquivo em formato .fastq. É o formato em que os dados estão disponibilizados. Ele contém 4 linhas para cada sequência disponível. Aqui tem a linha da sequência e tem uma linha com indicador de qualidade, que eu vou voltar nisso depois. Mas, além da informação do nucleotídeo, tem uma informação de qualidade do sequenciamento associado.
Sobre as etapas de bioinformática que podem ser realizadas. Bom, eu vou citar algumas. Tem a etapa de controle de qualidade, que faz a verificação e limpeza dos dados. A maioria das pipelines ela é indispensável porque é aqui que a gente avalia a qualidade dos dados realmente, e se tem alguma coisa fora que pode atrapalhar o trabalho, é nesse momento que é filtrado, alguma informação ruim, não confiável. Tem uma etapa de classificação taxonômica, onde efetivamente se caracteriza o microbioma. Tem algumas ferramentas que pegam esses nucleotídeos e conseguem inferir quais são os táxons presentes naquele dado analisado. Tem a etapa de montagem. Quando os dados eles saem do sequenciamento, eles têm em torno de 150 a 300, depende da forma de sequenciamento, pares de base. Isso não é necessariamente grande o suficiente para caracterizar algum gene. Então, essa etapa de montagem ela serve para aumentar a informação com o que já está disponível nos dados, para a parte de identificação de gene funcionar melhor. As etapas subsequentes, no caso, de predição de identificação. A etapa de predição de gene, ela vê os dados disponíveis e tenta inferir quais partes podem representar genes. E tem a etapa de identificação de gene, que utiliza um conjunto de dados de referência, um ou mais, para dizer, não, essa sequência aqui, ela realmente é um gene, é conhecido, e é esse daqui. A descrição sobre o conjunto de dados. Bom, foram coletados dados de 8 sítios de coleta em São Paulo. Os dados passaram por todos esses processos e no fim do sequenciamento, eles foram disponibilizados publicamente no Sequence Read Archive, o SRA, sob o Bioproject com esse código aqui. A tabela tem algumas informações sobre as amostras, sobre o local da coleta. Aqui tem uma imagem com os pontos de coleta das amostras. Agora, sobre as pipelines implementadas. Bom, aqui tem um diagrama simplificando o que foi feito. Tem uma pipeline de análise taxonômica, vindo por aqui, e uma pipeline de identificação de gene, vindo por aqui. A pipeline de análise taxonômica utiliza os arquivos brutos, em formato FASTQ, faz uma limpeza dos dados, de uma etapa de controle de qualidade de limpeza dos dados usando o software FastP, e então os genes são caracterizados taxonomicamente com o software Kraken 2 e o refinamento desse resultado é feito com o Bracken. Então, os dados são analisados e as figuras são geradas. Para a etapa de identificação de genes, de caracterização do resistoma e do viroloma, utilizam-se os mesmos dados filtrados na etapa anterior, mas então eles são montados em contiges usando o megahit. Contiges são essas sequências maiores de dados montados. É feita uma predição de genes utilizando o PROCA e os genes são identificados com o software Abricat em conjunto com os bancos de dados CARD e VFDB. O banco de dados CARD é utilizado para os ARGs e o VFDB para os VFs. E também tem uma etapa de análise própria. As pipelines são implementadas em Bash Script, em GNU Bash, e as análises são feitas em Python. Bom, tem aqui alguns scripts de implementação das pipelines, alguns scripts de importação dos resultados, e, por fim, com as pipelines executadas, nós temos alguns resultados. Eu vou mencionar os resultados de todas essas etapas descritas aqui, dando destaque para os resultados finais da pipeline, que são os gêneros obtidos e os genes identificados. Bom, da etapa de controle de qualidade e limpeza, essa tabela ela descreve algumas estatísticas antes e depois da filtragem. A gente pode perceber que os dados obtidos, eles apresentam entre 81 milhões e 121 milhões de leituras. A quantidade de bases Q30 desses dados é acima, mais ou menos, acima de 94%, 95% de todas as bases. Essa qualidade Q30 ela indica uma chance de erro em 1000 bases para aquela determinada base. O conteúdo GC dos dados é em torno de 61% a 66%. O genoma de bactérias tem esse conteúdo GC em torno de 15% a 75%, então está dentro dessa faixa. E o tamanho médio da forward read e da reverse read é 150 ou 49. Depois da filtragem, o total de leituras diminuiu, mas a proporção de bases Q30 e de conteúdo GC ficou muito próximo ao que estava antes. E o tamanho médio das leituras que tinham 150 pares de bases caiu para 149.
Aqui tem um gráfico indicando a qualidade média após a filtragem das amostras. Então, a gente pode perceber que a qualidade média ficou acima de 35, o que representa 99,997% de probabilidade de estar certa a base, com a reverse read tendo a qualidade levemente piorada em relação ao forward read. Sobre a etapa de análise taxonômica, que esse é o resultado da primeira pipeline, a pipeline de análise taxonômica. Bom, nós identificamos os 15 principais gêneros apresentados. Essa linha cinza, ela indica a média de todas as amostras. E esses gêneros, eles têm diversas implicações para o setor agrícola. Então, por exemplo, a gente encontrou gêneros relacionados com a produção de compostos bioativos, como antibióticos, decomposição de matéria orgânica e degradação de polímeros. Nós encontramos gêneros relacionados com a fixação de nitrogênio atmosférico, e eles formam simbioses com leguminosas. A gente também encontrou gêneros responsáveis pela degradação de compostos orgânicos complexos, importantes para o ciclo de carbono. Nós encontramos gêneros envolvidos na promoção de crescimento vegetal, detoxificação de metais pesados e proteção contra fitopatógenos. E também encontramos gêneros conhecidos amplamente em contextos médicos, mas que também estão associados com processos de degradação no solo. Sobre as estatísticas relativas à etapa de montagem dos contígios, da montagem dos dados, os dados, eles, depois da etapa de filtragem, eles tinham uma média de 149 pares de base. O maior contígio montado ficou entre 42 mil e 450 mil. E o total de contígios observados foi entre 107 e 190 mil. Sobre a etapa de predição de gênio, foram preditos entre 500 e 1,1 milhões de regiões que podem codificar proteínas, sendo que dessas, em torno de 75 a 79% classificam como proteínas hipotéticas, que são proteínas que provavelmente são expressas, mas que não tem uma comprovação disso ainda. E nós também encontramos coisas que são relacionadas com os nossos ARGs e os nossos VFs. Sobre o resultado final da pipeline de identificação de gene, tem uma parte de caracterização do resistoma e uma parte de caracterização do viruloma. Sobre a caracterização do resistoma, nós encontramos os seguintes ARGs. Desses, os três principais são o Van Rho, que está relacionado com a alteração de alvos de glicopeptídeos presentes na parede celular bacteriana e está associado com bactérias gram-positivas como o Staphylococcus e o Enterococcus. Nós também caracterizamos o RSMA, que está relacionado com um sistema que regula bombas de fluxo que promovem a expulsão de antibióticos para fora da célula bacteriana, e ele está fortemente associado com o gênero Pseudomonas, que foi caracterizado em todos os solos desse estudo. Também caracterizamos o RBPA, que ele é um regulador global de RNA polimerase, e indiretamente ele promove a resistência à rifampicina. Ele está associado com o Mycobacterium, que também foi caracterizado em todos os solos. Sobre o viruloma. Bom, estes são os genes de fatores de virulência identificados. O VFDB, que é o banco de dados utilizado para poder identificar esses genes, ele, além dos genes, disponibiliza as funções, o tipo de fator de virulência associado e a cepa com a qual aquela sequência nucleotídica foi alinhada. Então, o gene encontrado em maior quantidade nesse caso foi o ACPXL. Ele foi identificado em todas as amostras, especialmente nessa 30 e 31 aqui. Ele é relacionado com a produção de LPS e está associado com bactérias gram-negativas. Esse daqui é um gráfico sobre os tipos de fatores de virulência identificados, e a gente pode ver que o LPS ele se sobrepõe à parte de ACPXL. Sobre as funções identificadas. Bom, modulação imune e aderência, elas são bastante presentes, esse em verde e essa daqui. E outros mecanismos também se fizeram presentes, como fatores nutricionais e metabólicos ou de motilidade. Das cepas caracterizadas, identificadas de referência no banco de dados, essa daqui se apresentou em todas as amostras e outras duas se apresentaram em uma amostra cada apenas. Considerações finais. Bom,
As duas pipelines cumpriram com os objetivos esperados. A pipeline de classificação taxonômica caracterizou genes bacterianos importantes, como Bradyrhizobium, Nocardioides e Pseudomonas, e a pipeline de caracterização do resistoma e do viruloma identificou genes importantes, destacando a necessidade de monitoramento continuado para fins epidemiológicos. Alguns dos ARGs identificados são o VANRO, RSMA e o RBPA, e alguns genes de VF foram a CPXL, o HSIB1 e o PIUG. Sobre a sugestão de trabalhos futuros, pretende-se realizar análise da diversidade alfa e beta sobre os dados taxonômicos, utilizar outros bancos de dados para a caracterização do resistoma e do viruloma, implementar uma pipeline de análise funcional, visando compreender de forma mais completa o papel de alguns genes e as participações em vias metabólicas, e realizar análises estatísticas pertinentes sobre os resultados obtidos, avaliando em como os resultados se relacionam com o perfil do solo apresentado. Esse trabalho gerou publicação no site de Francisco Beltrão de 2024 e tem um outro trabalho em viés de publicação. Muito obrigado. Beleza, Marafon. Muito obrigado pela apresentação. Acho que vamos agora seguir para a arguição da banca. Então, eu queria passar a palavra para o professor Evandro Colli. Professor, fique à vontade para arguir e questionar o Marafon quanto ao trabalho, né? E em seguida a gente passa para o Jefferson. Bom, primeiramente, então, obrigado pelo convite, parabéns, Roberto, Eduardo, todos que participaram do trabalho. Nós já discutimos assim a importância desse trabalho lá quando apresentado como forma de sugestão, TCC1, né? A gente já sabe da relevância dele para a pesquisa em si. Então, beleza, parabéns, continue dedicado, como você aparentemente ao trabalho. Isso vai ser primordial aí para o teu futuro profissional. Imagino que você já está engajado nesse projeto e o teu futuro profissional já está com a primeira porta aberta, tá? E segue o barco. Parabéns aí. É só isso. Obrigado. Beleza. Obrigado, Colin. Acho que eu vou só deixar o Jefferson fazer uns comentários, depois eu faço um fechamento, notei algumas coisinhas aqui, e depois abrimos aí para os demais. Jefferson, fica à vontade aí, faz os teus comentários e pode arguir o Marafon. Acho que basicamente é isso, tá? Parabéns, né, pelo trabalho. Eu fico feliz porque depois de muito tempo eu li um trabalho com característica de um TCC. Muito bom ler trabalhos com essa qualidade, porque ultimamente o que a gente tem, assim, eu estou na UTF desde 2003 e nossos relatórios de estágios tinham característica de um TCC. Hoje, os nossos TCCs não chegam perto de um relatório de estágio. E o seu TCC, Roberto, a gente tem gosto, tem prazer em ler, porque efetivamente ele tem um perfil de um trabalho de conclusão de curso, tá? Em formatação, em conteúdo. E aí eu parabenizo ao Roberto, a Eduardo, a Gleice, ao Emerson, né? Que são os orientadores e coorientadores, porque efetivamente dá gosto de ler um trabalho com esse conteúdo e com essa densidade. Quisera eu participar de outras bancas com esse padrão, essa qualidade, esse conteúdo, essa densidade dos materiais. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Jefferson, pelos comentários. Depois eu vou fazer um apanhado aqui e aí a gente encerra. Antes de fazer isso, eu queria só passar a palavra para a Gleice e depois eu passo para o Emerson, se quiser também tecer algum comentário a respeito. E aí eu faço o fechamento aqui com os meus pontos, o que eu anotei aqui. Pode ser? Gleice, fica à vontade aí. Então, pessoal, boa tarde novamente, né? Eu queria parabenizar o Marafon. Eu faço das palavras do professor Jefferson as minhas.
Realmente é muito bom pegar um TCC assim. Agora, se o Emerson quiser falar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa. Uma das dificuldades que a gente tem quando está falando de análise de dados biológicos é reproducibilidade. Porque você pega um artigo e lê o artigo, tem assim, eu tô falando pela maioria, tem artigo muito bom, mas no geral, os artigos eles não falam o que você está usando, qual programa, qual ferramenta, qual função que você usou da ferramenta, o que aquela ferramenta fez. Ele só joga no texto e é isso. Se você quer saber o que código que eles usaram para utilizar aquela ferramenta, você tem que ir atrás dos autores. Então não há um padrão de revisão desses artigos, sabe? E quando o Marafon coloca isso no TCC, se eu sou um aluno de graduação e eu quero fazer uma análise muito parecida com a dele, e eu olho o TCC dele, é um tutorial aquilo ali. Então eu sei, por exemplo, que aquela ferramenta cria uma pasta que vai colocar um arquivo .json ali dentro, que eu vou conseguir olhar os dados, os parâmetros que foi usado. Isso aí é muito bom. Porque você viu lá no começo que os dados eles não vêm prontos do sequenciamento, é um fragmento de um DNA. Aí, com ferramentas de computação, que você vai conseguir fazer toda a análise tua. Tá muito bom o trabalho, tá muito legal. E se eu tivesse um trabalho desse no meu TCC, para olhar e ver o que ele faz, o meu TCC que levou 1 ano teria levado muito menos. Então, isso para um aluno que vai olhar lá para frente, vai estar lá depositado, vai olhar isso aí, é uma mina de ouro. E isso é muito bom. Eu acho que essa é a parte mais legal desse trabalho, que outras pessoas vão poder ver e vão conseguir olhar esse trabalho, vão poder fazer igual ou parecido, sem ter que garimpar no meio da internet o que é cada coisa. Então tá, Emerson, obrigado. Gleice, obrigado. Eu queria só destacar que aquilo que a Gleice comentou, né, de o Marafon ter sofrido, né, com certeza ele sofreu, tá? Eu não tenho nem dúvida disso, né, porque eu não acho que eu sou, assim, pessoa que vai passar a mão na cabeça e falar tá lindo quando não tá, né? Isso o Marafon já sabe desde sempre. O que eu posso dizer é que entre o primeiro parágrafo, coisa que eu peguei do Marafon, e o que eu peguei hoje eu digo ao longo do tempo, é a água pro vinho. Agora eu posso dizer que ele é um engenheiro, ele sabe escrever, ele consegue enviar um e-mail, ele consegue passar a mensagem sem deixar dúvida. Porque muitas vezes a frase ela é dita, mas ela não significa nada, entendeu? Então eu posso deixar claro que o trabalho que o Marafon fez, e ele fez o trabalho, diferente de tantos outros aí que recebem tapinha nas costas, aquele show, né? Que vocês já estão acostumados. Então o trabalho do Marafon foi ele que fez, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a programar, eu acho que ainda melhor do que ele já tinha aprendido ao longo do curso. Acho que ele aprendeu a explicar e expor as ideias de forma mais clara, né, do material, a construção, e aprendeu como é que é uma pesquisa, que tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim, tem que saber apresentar os resultados, tem que saber diferenciar o que os outros fizeram do que você fez, e tem que estar seguro do que você está mostrando, porque em algum momento alguém vai vir cobrar conta de você. Escuta, isso aqui que você disse, isso aqui que você mostrou, isso aqui que você fez, pô, tem teu nome aqui, você está falando isso, é verdade? Você confia nisso? Então, eu acredito que o que o Marafon produziu é um excelente trabalho de conclusão de curso. Eu acho que é muito bom. Então, quero reconhecer aqui publicamente, né, que o Marafon fez o trabalho, fez um bom trabalho. O professor Sérgio da UEL, que acompanhou e nos ajudou nessa parte do resistoma e do viruloma, falou a mesma coisa hoje de manhã, quando eu mandei o TCC para ele e a apresentação. Falou, olha, um bom trabalho, acho que a banca vai gostar, né? Ficou muito legal. Então, não é só a minha opinião. Acho que a Gleice deve pensar a mesma coisa, o Emerson deve pensar a mesma coisa, e a banca já falou a mesma coisa, ou algo parecido, né? Então, Marafon, da minha parte, parabéns pelo que você construiu até aqui. Acho que você fez um bom trabalho. Temos correções para fazer, né, ainda. Vamos fazer isso, né? Já conversamos em off sobre o que fazer. Eu tomei nota aqui do que a gente precisa mexer, né? Depois vamos agregar o que puder.
e aí cumprir esse objetivo. Então, para encerrar, eu quero agradecer Colin e Jefferson pela presença e participação, pelos comentários. Como eu disse, nós tomamos nota, nós vamos fazer. Eu quero, né, destacar aí o esforço da Gleice e do Emerson para contribuir também nesse material que foi construído. Eu acredito que serve de base para outras pessoas que vão enfrentar esse desafio aí da bioinformática para analisar sequência metagenômica. Então, acho que é um bom caminho, um bom norte, né? Isso não sou só eu que estou falando, como eu disse, né? Tem outras opiniões que convergem para esse mesmo pensamento. Quero reconhecer o empenho aí do Marafon, né? Para produzir tudo, da Gleice, do Emerson, né? Também do Sérgio, da UEL, que ajudou a gente com essa parte do resistão do virulombo. E agradecer aí os demais que estão aqui acompanhando essa banca.